Olá, venho fazer esse videozinho curto para explicar um pouquinho para vocês sobre os tipos, modelo de artigo científico e dar uma repassadinha nas questões da normatização, APA e ABNT, uma diferença entre as duas. Mas, a princípio, meio que mostrar um modelo de formatação do artigo, né? A gente falou bastante como construir, e sim fazer esse videozinho aqui bem prático para vocês. Vamos olhar aqui. Ah, apareceu para mim. Então, vamos lá aqui. Eu estou no da influência, ok. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Estão vendo bem aqui o artigo? Aqui, ok. Então, vamos lá. Esse artigo aqui, né, eu botei o XXX aqui, que é para não mostrar o nome das autoras, e tirei a identificação de uma outra instituição, são trabalhos de trabalho de conclusão de curso, né? Eles têm que apresentar um artigo de uma pesquisa que pode ser teórica ou empírica. Normalmente, os que eu oriento são pesquisas empíricas, né? Que passam por um comitê de ética em pesquisa em seres humanos, que tem coleta de dados, que tem todo um processo. Então, esse aqui foi a influência do sono na regulação emocional entre estudantes da área da saúde. E aí, aqui o resumo, né? Lembrando que o resumo é a última parte para se escrever. A primeira parte que se escreve é o introdução, depois o desenvolvimento teórico, vai se passando. Quando eu estou com o trabalho pronto, aí eu escrevo o resumo. Por quê? Porque o resumo é um pouquinho de cada parte. Ele é um pouquinho do objetivo, né? O que que investigou, a relação do sono, como que foi feito, aplicados escalas para avaliar o bem-estar emocional e a qualidade do sono. E já passo para os resultados. Resumidamente, os resultados revelaram 100% apresentou má qualidade de sono, com maior comprometimento nos domínios de função diurna, latência e qualidade, e o bem-estar psicológico eu coloco como moderado, com destaque e propósito de vida com a dimensão mais elevada. E aí eu estou trazendo dados, né, um resuminho dos dados. E aí eu posto as considerações finais, né, o que, que os achados ressaltam, não trabalha discussão dos resultados, eu não trago citação na resenha, no resumo eu não trago citação, tá? Então, os achados ressaltam a relevância da qualidade do sono como um fator determinante para o bem-estar psicológico em estudantes. Então, sugerindo a necessidade, então, ó, eu faço um fechamento, sugiro um apontamento futuro. Então, é um pouquinho. Pode, inclusive, ser parágrafos retirados desses trechos do trabalho, tá? O resumo ele não precisa ser algo novo que você escreva. Ele pode ser formado por trechos do trabalho de vocês. Só que ele também tem que ter uma certa cadência. O objetivo foi isso, o desenvolvimento foi dessa forma, a metodologia foi essa, tá? Então, aqui a introdução deu uma quebra de páginas, então aqui a introdução, né? De acordo, ó, lembra que eu falo da coisa macro para vocês? De acordo com o Moliterno, de 2020, estima-se que 40% dos brasileiros sofrem de algum distúrbio do sono. Então, é muita coisa, é quase metade da população. Mais do que o incômodo, dormir mal compromete a sensação de bem-estar, saúde física e mental do indivíduo, ou seja, é algo atual, precisa ser visto, mas está vendo como ela dá eu dou o primeiro parágrafo, eu dou um parâmetro geral do que eu quero investigar. Aí a gente vem para o contexto, que no caso é o sono em universitário, então a gente traz o contexto da universidade. Aí eu vou contextualizar, traz uma série de desafios, dificuldade em equilibrar umas demandas, então normalmente os alunos trabalham durante o dia e fazem faculdade à noite, então tem um perfil diferente, né? E aí vou alinhando com a questão do sono e do bem-estar em relação. E aí eu fecho com o meu objetivo. O presente trabalho tem como propósito discutir a relevância da qualidade do sono. Dentro de um projeto de pesquisa, normalmente vocês aprendem a escrever aqui nesse último parágrafo a apresentação dos capítulos, né? Dentro de uma introdução de artigo não cabe, tá, gente? Até porque o artigo ele é mais, ele tem limite de páginas, o projeto não, o artigo tem limite de páginas. Para se publicar, digamos, a gente está fazendo um artigo para publicação. Então, eu preciso verificar aqui, eu esqueci de colocar uma coisa, espera que eu já coloco aqui já. Eu preciso já ir fechando. Então, eu coloco uma informação macro, eu fecho na minha temática, vou alinhando, e aí eu coloco o que, que o trabalho tem, qual é a minha pergunta de pesquisa, qual é o objetivo de desenvolver esse artigo.
tá? Então, aqui, ó, 3 parágrafos são suficientes para uma introdução, porque é só uma introdução à temática. E aí, lembra que eu falei para vocês, a gente escreveu capítulos, né? Então, assim, ó, como é que eu organizei com elas? Então, primeiro capítulo, sono, o mal do século. Então, no primeiro momento, elas vão falar do sono. Então, elas vão contextualizar sobre, né, essencial para a nossa saúde, sobre não sei o que lá, e daí elas vão trazendo informações aqui bem fisiológicas, porque o sono é uma questão fisiológica, porém que interfere no nosso, ele é biopsicossocial, ele tem uma questão social que interfere na qualidade do sono, ele tem uma questão psicológica que fica prejudicada por causa dessa qualidade de sono, mas ele é uma questão, um fator biológico também, né? Então, ele sono reversível, o ciclo envolve as fases, então explicando o que é o sono, avaliar e escolher 2 fases que compõem o sono, então aqui uma questão mais biológica, o sono tem um papel fundamental no nosso corpo, aqui interessante, eu trago uma informação, isso aqui é legal para vocês aprenderem a fazer na hora de escrever um artigo. Eu trago uma informação, e aí eu trago 2 citações, tá vendo? São dois artigos que compartilham, um mais atual, de 2024, e um mais antigo, né? Porque, esse aqui estava tão bom, mas eu tenho que manter atualizado, então eu posso usar um antigo e um novo para validar essa informação. Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem copiar, né? Uma forma eu copiar esse trecho e ir lá no Google Acadêmico, colocar e ver o que me traz. Posso transcrever para inglês e ver o que me traz na literatura internacional. Aí eu abro o artigo, vejo se tem ligação, se tem relação com o que eu estou vendo, e aí eu posso trazer essa referência. Aqui eu continuando, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, o quanto que é recomendável, aqui, né, mais um autor. Lembrando que esse artigo aqui não tem esse espaço. Lembrando que esse artigo aqui, ele está usando a ABNT. Então, lembrando a FCU, vocês vão escrever artigos de acordo com a linha de pesquisa de vocês. Pode, inclusive, ser um capítulo já da tese de vocês. Alunos que residem em outros países que não seja o Brasil e nos Estados Unidos usam APA, American Psychological Association, como formatação, e alunos residentes no Brasil usam ABNT, tá? Então, aqui é a ABNT. Depois eu vou falar um pouquinho das mudanças de cada uma, mas a ABNT, houve uma mudança na ABNT em 2023, uma atualização. Não se usa mais letra maiúscula dentro dos parênteses. Interessante que se você for perguntar na internet, ela ainda está trazendo a letra maiúscula, mas não, está errado. 2023 teve uma atualização na ABNT, na norma que rege a formatação de trabalhos acadêmicos, e ela passa a não usar mais a letra maiúscula dentro do parênteses, tá? Então, aqui eu estou trazendo algumas informações e tal. Então, um capítulo foi escrito sobre o sono. Uma coisa também importante aqui, ó, quando eu estou acabando um capítulo teórico, também já falei para vocês, lembra quando eu estou acabando um capítulo teórico, eu trago dados empíricos, ou seja, outros autores que estudaram e pesquisaram sobre essa minha temática. Então, por exemplo, aqui no final, Alves et al., que é mais de 3 autores, abordaram a relação do sono com os sintomas depressivos e sintomas de estresse em pessoas idosas, apresentando dados, números e quantidades, atribuindo com grande valia para pesquisas que constam nesse presente trabalho. Isso aqui já, né, apresentando com grande valia, a gente já tira. Tem coisas. Por que que eu tirei, gente? Ao vivo aqui, estou corrigindo. Porque a gente não coloca juízo de valor. É muito importante para esse trabalho, extremamente. Não se usa juízo de valor em escrita, né? E isso ali eu tinha passado, então eu estava assim, né? Atribuindo com grande valia para pesquisas que constam nesse presente trabalho. É errado. Isso não pode ter dentro da escrita acadêmica. De acordo com suas análises, as idosas que relataram curta duração do sono, 6 horas ou menos, e longa duração de sono, 9 horas ou mais, apresentavam sintomas depressivos como de estresse. Portanto, aquelas que apresentavam a duração do sono considerada normal, de 7 a 9 horas de sono, não se enquadravam nas estatísticas. Desse modo, sua pesquisa evidencia que a qualidade de duração de sono está diretamente ligada com a qualidade de vida e saúde mental. E aí, ela vai fazer. Daí, o segundo capítulo, a gente escreveu sobre bem-estar psicológico universitário. Então, a gente falou sobre sono, bem-estar psicológico em universidade, porque se eu pegasse bem-estar psicológico é uma grande árvore, né? Mas a gente fala da saúde mental, né? Dados da Organização Mundial da Saúde, o bem-estar é um estado geral de saúde que abraça aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais, né? Que tem os conceitos, bem-estar psicológico é um conceito que vem muito da psicologia positiva.
Tem mostrado que o bem-estar psicológico da universidade está fortemente ligado a fatores acadêmicos, né, positivos, como desempenho percebido, autorregulação. A gente vai conceituando, né, a falta de bem-estar, o que que acontece, o uso de estratégias adaptativas de regulação emocional é fundamental para manter um funcionamento saudável. E aí vou trazendo os autores para fundamentar aqui, ó. Estou trazendo essa ideia desse autor, mas estou continuando o parágrafo também, né? Então, isso é importante, às vezes a gente entendeu, às vezes eu poderia ter aqui, ó, conforme Tomás, a regulação emocional, de acordo com Hugo, o bem-estar está associado, e no final ainda trago uma citação aqui do Araújo. Então, eu tenho 3 autores que eu estou trabalhando no texto, 2 de forma direta, e o último de forma direta, tudo no mesmo parágrafo. Lembrando aqui, né, citação direta é quando eu não uso aspas, né, eu parafraseio a escrita do autor, trago a ideia e digo que é dele. Aqui o sobrenome do autor e o sobrenome do autor está no meu texto, então observado por Tomás, então ela está no meu texto, então só o ano vai entre parênteses. De acordo com o Yuga, 2020, então só o ano vai em parênteses, porque ele está de acordo com o Yuga, ele está no meu texto, né? E, ao contrário, aqui no final, eu já estou fazendo, é importante enfatizar, nananã, no fortalecimento imunológico, na promoção do bem-estar. Ponto, né? Você acabou. Aí, o sobrenome do autor não está no meu texto, então ele fica dentro do parênteses, tá? Então, essa é a diferença de usar fora quando ele está no meu texto, quando eu estou falando a partir desse nome, ele está inserido no meu texto. Quando eu não só coloco dentro de parênteses, quando ele não faz parte do texto, mas eu quero dizer que aquela fala é dele. Tipo aqui, eu trago toda uma informação nesse parágrafo, e trago 2 autores, o Martins e o Maciel, falando, corroborando, validando essa informação. Eu tirei do PDF, ele deu uma desformatada, apareceu essas coisas aqui, eu não sei o que que é. Aqui, ó, tô chegando no final do capítulo. O estudo de Lemos, tchau 2023, investigou a relação entre a qualidade do sono com o humor em estudantes do ensino superior na área de saúde, além de correlacionar o período em que as aulas acontecem. Como resultado da pesquisa, alunos de ambos os períodos, matutino e noturno, apresentaram distúrbios de sono e, como consequência, sonolência e mau humor. Desse modo, o estudo confirma que a qualidade ou privação do sono influenciam diretamente no humor e na regulação emocional do ser humano. E aí vem a segunda parte, que é o método. No caso de vocês, no artigo que vocês vão escrever para mim, ele não tem uma metodologia, porque ele é uma revisão teórica. Então, eu vou criar um tema, esse tema vai criar uma pergunta de pesquisa, essa pergunta de pesquisa pode até criar objetivos, e aí eu vou ver por onde eu vou caminhar, que capítulos, né, eu posso estar construindo para estar desenvolvendo aquela temática, tá? E aí vou escrever cada capítulo e no final vou direto para as considerações finais. Ao contrário desse artigo, que é um artigo empírico, ou seja, teve coleta de dados. Então, eu tenho que escrever a explicação do tipo de pesquisa, a forma como foi analisados os dados, tá? Os instrumentos utilizados, então, os dados sociodemográficos, a escala de medição de bem-estar, a escala de sono de Pittsburgh, e aí os procedimentos éticos, que foi a pesquisa submetida ao comitê de ética, aprovada, os participantes que tiveram que assinar, né, o termo de consentimento livre esclarecido para poder participar, que a pesquisa foi realizada via Google Forms, que os dados foram analisados na plataforma JASP, e aí vem os resultados de discussão, que também não cabe de vocês seriam as considerações finais diretas. Os resultados de discussão é quando eu apresento os resultados da minha pesquisa, e o que é discussão? É eu alinhar teorias, autores que corroborem com os meus dados. Então, aqui eu primeiro apresento os dados dos participantes, né, quem são, distribuição etária, em relação à psicoeducação. Depois, a escala de bem-estar psicológico, para onde vai, para onde vem. E aí, né, aqui na escala de bem-estar psicológico, aqui os resultados, né, as médias, os desvios padrão, análise descritiva, a avaliação da distribuição dos resultados, né, ou seja, todos tiveram distribuição próxima à normalidade, com assimetria e curtose dentro dos limites, o que justifica os testes não paramétricos. Então, assim, com essa bem-estar psicológico, dá para usar testes paramétricos. Na do sono não deu.
Então, né, o que que deu, aí eu vou apresentando os resultados, lá eu apresento os resultados, aqui eu começo a discutir, ó. Análise dos resultados fundamenta nas 6 dimensões propostas por RIF, evidencia níveis moderados e bem-estar dos participantes, uma vez que as médias permanecem ligeiramente acima do ponto da média da escala. E aí eu vou falando, né, segundo o RIF, quais os principais indicadores de psicológico positivo. E aí aqui eu trago também, do mesmo modo, os scores relativamente altos em domínio do ambiente e crescimento pessoal refletem a percepção da capacidade para manejar as demandas externas e desenvolver continuamente, corroborando pesquisas que apontam a relevância dessas dimensões em contexto de formação acadêmica. Tá vendo? Aí eu trago um, dois. Aqui não tem esse E, tudo ponto e vírgula. Tudo ponto e vírgula. Agora, esse aqui também. Isso. É que ficou um pouco confuso, né? Porque é tudo ponto e vírgula, e tu não vê que não sabe onde começa, né? Mas aqui é ponto e vírgula, aí o ano, aí aqui após o ano começa um novo artigo e o ano, porque esse ponto e vírgula também não tem. A professora vai lendo e vai achando erro, sempre. Sempre que a gente corrige com um olhar diferente. Sempre que a gente corrige, a gente acha alguma coisa. É impressionante. E aí, aqui eu estou falando das outras dimensões, e aí eu vou falando esses achados estão em consonância com dois estudos que apontam que jovens universitários, especialmente da área da saúde, enfrentam desafios relacionados à autoconfiança, à pressão acadêmica e à adaptação às exigências institucionais, né? Então, quem que valida isso? Miguel e o Nascimento, dois autores atuais, corroborando com esses dados. Então, isso é discussão. E aí, aqui teve mais uma questão estatística, que foi uma correlação entre as duas escalas, né? Devido a um dos testes não ter apresentado distribuição normal, então se conduziu testes não paramétricos, né? Ok, e aí vai explicando, e aí mostra aqui toda a corroboração, né, os dados, né, o teste ANOVA, o que que foi significativo, na verdade, né? Apareceu mais em mulheres, né, a correlação. E diferenças significativas no bem-estar psicológico em função do sexo, homens apresentando médias mais elevadas em comparação às mulheres. Convergem com as pesquisas anteriores que apontam que mulheres universitárias tendem a relatar maiores níveis de estresse, ansiedade e sobrecarga emocional, possivelmente relacionado a fatores socioculturais e expectativas de desempenho acadêmico e social. Kaiser 2025, tá vendo? Ó, eu estou mostrando os resultados e eu vou validando com algum ator que confirma isso, tá? Isso é discussão dos resultados. Aqui também eu falo, né? E aí trago um autor não tão novo e um mais atual, e assim a gente vai, né? Que é a análise de clusters, que é criar um perfil intermediário. E aí a gente tem considerações finais. E aí essa parte vocês têm que ter, né? Essa parte ali do médio dos resultados, não, que no caso da disciplina, né? Estou falando do artigo da disciplina, vocês não vão fazer, mas considerações finais aí vocês fazem. Dentro das considerações finais, os resultados desse estudo evidenciam uma qualidade do sono, relação, além disso, revelou 3 perfis distintos. É, tá vendo aqui, ó, as considerações finais não é o momento de eu trazer referências. O aluno fala assim, mas quando que eu vou poder falar? Nas, nas considerações finais. O que são as considerações finais? Eu faço uma retrospectiva dos resultados, eu aponto questões que chamaram atenção e a gente brinca que é por isso que não é conclusão, é consideração final. Eu fecho abrindo. E aí eu falo das limitações do estudo e das possibilidades que surgem a partir desse estudo. Então, por isso que é importante, tá? Então, por fim, concluiu, tatati, tatatá. E aí vem as referências, né? Aqui no caso, a gente não estão corretas, porque segundo a ABNT, as referências têm espaçamento simples, são formatadas margem direita, então assim, ó, quer ver, ó? Vou fazer aqui esse aqui. Então, o espaçamento é 1 e a formatação é para cá. Então, ó, tá vendo? Ela fica aqui, ó, aqui na margem direita, ela fica na margem esquerda, aqui na escolha, então ela fica toda desformatadinha, eu acho feio, mas a PNT é isso. O título da revista em negrito,
né? Se é revista, não é o título do artigo. O sobrenome em letra maiúscula, no texto, na citação, ele está em minúsculo, mas aqui nas referências permanece o sobrenome em letra maiúscula, ok? Aqui também é uma revista, também revista, um jornal, todos eles, ó, o negrito vai aqui, volume, número, página, o DOI. O DOI é suficiente, tá, gente? Não precisa botar aquele acessado ou o link, porque o DOI, ele fica atenção, se você clicar, ele te leva para o artigo, tá? Então, por isso que o DOI é o que a gente fornece, tá? É suficiente. Aqui ele trouxe um disponível, né? Aqui o nome da revista, aqui é um livro, aqui é um livro, então é o título do livro que vai em negrito, tá? Só até os 2 pontos. O que vem depois dos 2 pontos não vai em negrito, então só até os 2 pontos. Não, o subtítulo, né? Porque o que vem depois dos 2 pontos é que é o subtítulo. Aqui é uma revista, a revista, eu não formatei, mas deixa eu ver se eu acho uma tese ou uma dissertação. Não, tudo revista e artigo. Aqui, uma monografia, né? Então, deixa a gente arrumar aqui bonitinho. Espaçamento simples, formatação para lá. Então, aqui, ó, olha o primeiro erro que eu vi aqui. Vocês estão vendo? Ó, aqui ela coloca todos os sobrenomes, tá vendo? Então, ela coloca os sobrenomes e o nome. Opa, nossa, aqui tá em APA, gente. Aqui tá em APA. Aqui tá em APA. Então tá, mas vamos lá. O que que tá errado aqui? Aqui em cima, elas usaram, ó, aqui em cima elas usaram o nome completo, olha só. Dos Reis, Pedro Otávio Ribeiro, de Freitas Araújo, Danilo. Elas usaram o nome e o sobrenome, ok? A partir daqui, elas começaram a abreviar o nome das pessoas. Ah, não pode? Pode, só que tem que ter um padrão, ó. Abreviado por extenso, por extenso, por extenso, abreviado. O trabalho tem que ter um padrão. Tá errado se ficar nesse uma hora é uma coisa, uma hora outra coisa, tá? E aqui, ó, vamos ver se eu achei. Aqui. Eu não sei onde é que tá agora mais. Aqui. Então, não pode ter, ou tá tudo abreviado em todas as referências, ou tá tudo por extenso, tá? E aí, a dissertação que tem aqui na capa é o nome. Então, 2011, monografia, especialização, o que seja, monografia em quê? Especialização em neurociências, da onde, de que universidade, local, e o ano, tá? E aí, disponível aqui. Não sei o que que aconteceu, que não tá pegando ali, deve ter alguma coisa errada na cópia do link. Esse aqui é isso. Vamos parar, vamos fechar. Agora eu vou esse aqui, ó. Não sei se que eu quero ver. Síndrome de Burnout, esse aqui mesmo. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Nananana. Esse aqui é um artigo de revisão teórica, tá? Então, esse aqui vai estar. Opa, sumiu. Ah, apareceu. Subiu para mim só. Então, Síndrome de Burnout em Bombeiros Militar. Então, aqui seria o nome dos autores. Então, aqui, né, o resumo. A síndrome de Burnout, devido ao crescente número de pessoas diagnosticadas, tornou-se necessário e preocupante. Esse estudo busca apresentar a revisão de literatura. Opa, deixa eu voltar aqui que eu errei. Esse estudo busca apresentar a revisão de literatura, como e de que forma a síndrome de Burnout está inserida dentro da corporação do Corpo de Bombeiros Militares, diante da pressão que se instala na rotina dessas pessoas, trazendo consigo a responsabilidade de salvar a comunidade, diante dos fatores, torna-se emergencial ações. Então, tá vendo? A psicologia possui um papel de investigação, então é um resumo que está permeando, porque tem um objetivo, né? Então, o estudo busca apresentar, ele tem um objetivo, apesar de ele não ser um estudo empírico, ele é só um estudo de revisão teórica, ok?
mas tem palavras-chave, como vocês vão ter a introdução. A relação do trabalho e saúde mental nas organizações é um assunto gradativamente mais, é um dos assuntos gradativamente mais explorados, principalmente diante das transformações nas organizações de trabalho e das queixas relacionadas ao sofrimento psicológico. A pressão para se adaptar ao novo sistema do mundo corporativo atinge de forma direta o psiquismo dos colaboradores, que estão incluídos no mercado trabalhista. E aqui esse autor, 2021. O presente trabalho busca discutir com base na literatura a síndrome da saúde mental dos trabalhadores, mais especificamente na profissão de bombeiro. Essa introdução ficou bem piquitica, né? Não sei se de repente eu comi alguma parte dela aqui, na hora que eu fui transcrever. Mas ficou bem piquitica. Podia ter um parágrafozinho a mais, ele ficou muito curtinho. É o que eu tô falando, eu peguei uns exemplos de trabalhos de alunos de graduação em psicologia, tá, gente? São meus alunos, até para estar mostrando. Então, a relação da psicologia com o trabalho. Então, o primeiro capítulo, lembra que eu falei para vocês? Então, a psicologia com o trabalho. Como que é essa questão, né? Após a Revolução Industrial, os meios de produção. Então, ela vai trazendo uma questão histórica, pensar no papel do psicólogo dentro das organizações, como o psicólogo irá intervir e manejar, sempre, ó, com as fontes. Esse aqui, no caso, também teria que ser ponto e vírgula. Vale enfatizar que hoje a literatura discute o papel do psicólogo organizacional, e aí vai falando, aqui traz mais autores, aqui ponto e vírgula, ponto e vírgula, né? Só o último antes do número que vem com vírgula. Aqui também ponto e vírgula, isso eu estou falando de ABNT, depois eu vou mostrar um artigo na APA. Então, aí o outro capítulo ela falou da síndrome de burnout, né? Daí, então, ela falou da relação psicologia-trabalho. Agora ela vai focar na questão da síndrome de burnout. O conceito, quem que fundamentou, da onde que veio, vai trazendo fonte, né? Só um fato que aprofunda. A pesquisa desenvolveu a ferramenta para definir, discorre sobre burnout, apresentando termo que vem sendo carregado, e aí vai apontando, né? Vai falando do burnout, vai trazendo as referências atuais. Vocês estão vendo como está atuais? É 2022, 2021, 2023, 2023, 2020, tudo atual, ó. E aí, o próximo capítulo, profissão do Corpo Bombeiro Militar. Então, agora a gente vai falar dessa profissão. Então, a gente falou da questão da relação ao trabalho, a psicologia e o ambiente de trabalho, e a questão do bombeiro militar, que é uma profissão específica. Por quê? Porque lida com salvamento de vidas, tem uma questão do herói, né? De muitas vezes lidar, né? Está sempre lidando com a vida e com a morte, vive um risco muito grande, né? O trabalho é rodeado por imprevistos, riscos eminentes, né? Então ele tem que aprender a lidar com isso, né? A gente traz referência atualizada, os desafios da profissão, né? Aqui também a gente traz outras referências. E aí, vai falando do bombeiro, vai falando do bombeiro. E aí a gente fala de síndrome de em bombeiro. Então, tá vendo? Ela fez um capítulo psicologia e trabalho, ela fez um capítulo síndrome de Burnout, ela fez um capítulo profissão de bombeiro, e agora ela vai falar da síndrome de Burnout em bombeiro. E aí, o que é síndrome de Burnout? Compromete, eficaz, acima de bombeiros, dela vai trazendo. Aqui, olha que interessante. Lembra que eu falei, quando acabar um capítulo, colocar dados empíricos? Joe et al. Realizaram um estudo, porque o et al. Significa que são mais autores, né? Realizaram um estudo para entender a relação entre burnout e os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em bombeiros. Eles investigaram quais seriam os efeitos moderados de uma sensação de vocação para o combate a incêndios. Burnout foi um preditor significativo de sintomas de TEP. Além disso, o termo de interação entre burnout e escolha como vocação foi responsável por uma variação significativa nos sintomas de TEP. Burnout mais alto foi associado a sintomas graves de TEP. O aumento de sintomas de TEP devido ao aumento de burnout no grupo de bombeiros. Então, assim, eu estou trazendo bem a questão dos autores sugerem que identificaram o contexto. Então, a gente traz bastante informação prática, né, da profissão de bombeiro, do apontamento acertado. Sempre quando eu termino um capítulo, um subcapítulo, eu tenho que ter um parágrafo finalizando, meio que
meio que fazendo uma conclusão em cima daquilo que foi dito dentro daquele capítulo, né? E aí, tá vendo? Ela falou, teoricamente, várias temáticas abordando, tentando destrinchar o título, e aí ela vai para as considerações finais, com base na revisão teórica, dissertou sobre burnout em bombeiros, o profissional enfrenta diariamente em conjunto, a visão futura dessa profissão, na psique, tá vendo, ó? Não é nada muito extenso, né? Mas esse é o objetivo. E daí as referências, né, que estão na ABNT, tá vendo? Ela já abreviou tudo, ó, ela já foi mais certinha. Os artigos, as revistas, nome das revistas em negrito, quando é livro, o título do livro em negrito, né? É isso. Então, dentro desses artigos que eu trouxe para vocês, o objetivo é para vocês entenderem e visualizarem um pouco tudo que eu vim falando nas aulas e conseguirem construir o artigo de vocês. Lembrando mais uma vez, dentro da sua linha de pesquisa, você vai produzir um artigo para como trabalho na disciplina, ok? Depois vai ter um videozinho só explicando sobre a questão do trabalho. Até breve. Até o próximo. Deixa eu fechar aqui.